Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. É isso mesmo, até que Cristo volte. E hoje eu estou aqui para gravar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, uma pré-aula aqui no canal do YouTube, com o objetivo também de ajudar professores na elaboração de suas aulas no próximo domingo. E hoje nós já estamos na lição de número 5, que será lecionado no próximo dia 31, agora do mês de julho, em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim aderem aos ensinamentos da editora Betel. Tem a revista da editora Betel como norte dos ensinamentos na Escola Bíblica Dominical aos domingos. E eu quero aqui, antes de começar essa aula, agradecer a todos os irmãos que são inscritos aqui no nosso canal, você que já participa aqui, que já comenta, que já compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais, você que tem deixado o seu like, é muito importante a sua participação, porque toda vez que você participa aqui no canal, o YouTube entende que o nosso conteúdo está sendo relevante, então ele mesmo promove os nossos vídeos e o YouTube promovendo também nossos vídeos, mais pessoas irão ter acesso à palavra de Deus. E como eu sempre faço, você que está passando aqui pela primeira vez, você que está aí navegando pela rede social, aí pela plataforma e encontrou nosso vídeo, eu quero te convidar a vir fazer parte aqui do canal do Pastor Edri. Não paga nada para se inscrever, é de graça e toda semana eu lançarei aula aqui em nome de Jesus da nossa Escola Bíblica Dominical e eu tenho certeza que você vai aprender mais sobre Deus, mais sobre a sua palavra. E eu não tenho dúvida de que vai haver crescimento espiritual na sua vida. E você, com certeza, claro, não vai perecer por falta de conhecimento. Aleluia! E hoje a lição de número 5, a justiça moral e a ética no reino de Deus, do reino de Deus. E vamos para o texto áureo da nossa lição, que diz assim. Texto áureo. Acompanhe a leitura comigo, é muito importante. Eu te peço que você fique até o final. Se não der para assistir tudo, dê uma pausa, depois volte e assista tudo o conteúdo aqui desta quinta lição, porque eu tenho certeza que você vai aprender. Então, a justiça moral e a ética no reino de Deus. Texto áureo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto aqui de Romanos 10, 4. Eu vou aqui comentar um pouco. Verdade aplicada. O que distingue o autêntico discípulo de Cristo é um viver que expressa em todas as suas dimensões mudança interior operada pelo Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, o que vai distinguir um discípulo de Cristo, um autêntico discípulo de Cristo, é a mudança que ocorre dentro dele, do seu interior, promovida pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, e a palavra do Senhor que faz as mudanças necessárias dentro do coração de cada um daqueles que permitem. Os objetivos da lição: primeiro, ensinar acerca do significado da lei. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o significado da lei, para que a lei serviu. 2, mostrar o que era um escriba no tempo, naquele tempo. No tempo de Jesus, vamos mostrar o que era um escriba. Também vai falar um pouco sobre os fariseus. Objetivo 3, apresentar a justiça de Cristo Jesus. Aleluia. Texto de referência está localizado em Mateus capítulo 5, verso 17, 18, 19 e o versículo de número 20. Vamos ler comigo? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus falando isso. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim os ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aleluia. Vamos para a nossa introdução, a introdução da nossa
Nossa lição é o seguinte: qual é a justiça que Deus aceita? É uma pergunta. Qual é a justiça que Deus aceita? Qual é a relação dos ensinamentos de Jesus com a lei? Qual é a relação dos ensinamentos de Jesus com a lei? Nós vamos aprender hoje também. Então, são várias perguntas que nós vamos hoje aqui responder. Jesus responde essas perguntas com afirmações categóricas ao confrontar a interpretação legalista e externa dos fariseus. Nós vamos aprender o que era uma interpretação legalista hoje aqui na nossa aula. Mas nós temos o objetivo da lição, motivo de oração. Ore para que a sua vida expresse mudança interior operada pelo Espírito Santo e pela palavra. Vamos orar comigo, vamos pedir a direção de Deus para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha ministrar no nosso coração a revelação da palavra, para que possamos ter uma melhor compreensão. Então, ore comigo nesta hora, feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus, e eu tenho certeza que Deus irá nos ouvir. Soberano e eterno Deus que está no céu, neste momento, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, nós adentramos na Tua presença, pedimos ao Teu Espírito Santo nesta hora o auxílio, para que possamos entender, compreender a Tua palavra, para que haja edificação em nossas vidas, para que possamos nos aproximar de Ti a cada dia, para que possamos, Deus, cumprir os propósitos do Senhor que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, esclarece em nossa mente aquilo que está, Deus, escurecido. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu não tenho dúvida de que o Senhor falará conosco através desta lição. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? E vamos para a nossa aula. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando nesse terceiro trimestre sobre o Sermão do Monte, na qual nós estamos aprendendo aqui acerca dos ensinamentos de Jesus, acerca da vontade do nosso Deus para a humanidade. E nós sabemos que quando Jesus ele forma ali seu primeiro colegiado de discípulo, após pregar o arrependimento e o reino dos céus. Eu sempre gosto de fazer essa introdução, porque para alguns alunos que não acompanharam as outras lições entenderem um pouco. Então Jesus, após ali convocar os seus 12 apóstolos, e a multidão já seguia Jesus, porque o ministério de Jesus já estava bastante conhecido naquele momento. E Jesus dali ele sobe ao monte e passa a ensinar os seus discípulos, e a multidão que estava ao lado também estavam ouvindo, mas Jesus estava ali com o propósito de instruir primeiramente os seus discípulos para que eles pudessem entender a palavra, e eles entendendo a palavra, eles entendendo ali os segredos do reino que Jesus estava ali implantando, os mistérios do reino de Deus, se os discípulos conseguissem compreender ali o assunto fundamental que Jesus queria passar para eles, com certeza eles iriam dar muitos frutos no reino de Deus, e foi o que aconteceu. Eles aprenderam, e após Jesus ser assunto ao céu, eles colocaram em prática, porque o Espírito Santo de Deus os fez lembrar de todas as coisas que eles ouviram da boca do Mestre. Então, Jesus ele fala sobre as bem-aventuranças, Jesus fala sobre os princípios que eles deveriam seguir para poder adentrar este reino, para poder fazer parte desse reino, para ser um servo nesse reino que Jesus estava implantando, porque nós sabemos que quando Jesus chegou, o que operava aqui na terra, no tempo lá de Israel, era o reino da lei. A lei diz isso, a lei diz aquilo, isso pode, isso não pode. Aí Jesus veio com as leis do reino de Deus, Jesus veio com uma interpretação celestial, e com certeza isso trouxe um confronto teológico ali naquele momento, e por isso que nós vemos em várias passagens bíblicas ali, os fariseus tentando ali, de alguma forma ali, intimidar Jesus, porque os fariseus não queriam que Jesus ensinasse o povo da maneira correta, porque eles já estavam acostumados, o povo seguia as suas regras, as próprias leis que eles criaram ali em cima dos mandamentos de Deus. Mas nós vamos ver que Jesus não se intimidou. Como Filho de Deus, Jesus veio para pregar a palavra do nosso Deus e para cumprir a lei, que é o mais importante. Jesus veio para cumprir a lei. E nós vamos ver aqui, nesta lição, a justiça moral e a ética do reino. Então Jesus agora vai falar ao povo, vai falar aos discípulos, a justiça. Qual que é a justiça que agrada a Deus? Qual que é a justiça que o Senhor se agrada? Então, qual a justiça que Deus aceita? Então, Jesus estava ali falando qual que é a justiça que Deus aceitaria das pessoas, dos discípulos, daqueles que estavam ali ao redor de Jesus, ouvindo a sua palavra no monte. Então,
nós podemos perceber aqui, no primeiro tópico, entendendo os preceitos da lei. Além de estabelecer um novo período de interpretação da lei em Israel, Jesus afirmou que a lei é tão importante que nem sequer o menor detalhe escrito deixará de se cumprir. Então ali Jesus, ele está trazendo ali uma nova interpretação da lei, não está mudando a lei, ele não está extinguindo a lei, ele não está ali revogando a lei, ele mesmo afirmou que não veio para fazer isso, ele veio para cumprir a lei, mas ele veio para trazer uma interpretação de maneira correta da lei, porque uma lei mal interpretada, ela causa prejuízo a todos aqueles que dependem dessa lei, todos aqueles que estão sujeitos a essa lei. Então, a pessoa que está ali no comando, a pessoa que tem essa tarefa de ser um interpretador da lei, se ele interpretar de maneira errada, com certeza ele vai prejudicar muita gente. Pensa num juiz dentro de um tribunal fazendo a interpretação errada de uma lei do nosso país, com certeza ele vai prejudicar um inocente, uma pessoa que não tem ali poder contra aquele juiz, porque a última palavra vem do juiz, vem das autoridades maiores do nosso país. Porém, nós precisamos de homens e mulheres que interpretem as leis do nosso país de maneira correta, de maneira justa, para que menos pessoas venham ser prejudicadas. Então, Jesus ele traz uma interpretação da lei, porque Jesus ele conhecia a lei, Jesus ele sabia a essência da lei, para que a lei servia. Jesus, sim, ele veio para cumprir a lei. É por isso que eu me alegro, porque Jesus veio em um período em que as pessoas estavam ali sob o jugo da lei. A lei diz isso, a lei diz aquilo, as pessoas estavam ali debaixo de algo que eles não davam conta de carregar, algo que os fariseus, algo que os escribas, as autoridades religiosas da época haviam colocado sobre o povo, e o povo não dava conta de carregar aquilo. Tanto é que o povo ele era oprimido tanto pelo Império Romano, na questão dos impostos e no controle das pessoas, como eles eram também oprimidos pelos fariseus e pelos escribas, pelos doutores da lei, pelos mestres que interpretavam a lei de maneira errada e assim aplicava para que o povo pudesse cumprir. Porém, quando Jesus chegou, lembra quando Jesus falou assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava dizendo para aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque leis e regras humanas não proporcionam descanso para a alma, não tira o fardo da sua vida, não deixa suave. Porém, os ensinamentos de Jesus para mim e para você é que vai trazer paz, é que vai trazer uma vida suave, uma vida de alegria, de abundância na presença de Deus, porque Jesus sim é aquele que nos ajuda a carregar esse fardo, que não deixa nós sozinhos nessa caminhada. E Jesus, ao interpretar a lei de maneira correta, ele estava ali trazendo refrigério para a alma ali daqueles ouvintes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Da mesma maneira, amados, se eu interpretar aqui uma palavra errada da Bíblia Sagrada e começar a pregar para as pessoas e começar a ensinar de maneira errada, com certeza eu vou estar trazendo jugo para a vida das pessoas, peso, algo que elas não vão dar conta de carregar, e nós sabemos que é isso que tem acontecido em muitas denominações. Pessoas deixam de seguir os ensinamentos, de seguir a graça de Jesus para aplicar doutrinas humanas, regras. Dentro de cada denominação é tanta regra, é tanta coisa para cumprir, que tem pessoas que não dão conta de permanecer na presença de Deus, pessoas que não dão conta de permanecer no Evangelho, se desviam, porque é tanta doutrina humana, é tanto preceito humano, que isso acaba ficando pesado. Na verdade, o Evangelho não é isso. Nós vamos entender aqui no contexto desta lição por que muitas pessoas até se afastam da casa do Senhor, porque de tanto jugo que é colocado sobre elas. Nós precisamos ter cuidado com o jugo que nós estamos colocando sobre as outras pessoas. O que é uma lei e para o que serve uma lei? Uma lei nada mais servia e nada mais serve hoje para regularizar comportamentos humanos. Imagine nosso país hoje sem lei. Imagine hoje o trânsito sem lei. O trânsito hoje
já é caótico, as pessoas não obedecem sinalização, as pessoas fingem nos Detran de tirar a carteira e quando tiram suas habilitações, elas se transformam no trânsito aí no dia a dia. É claro que existe uma parte que não faz isso, existe sim pessoas que cumprem a lei de trânsito, existem pessoas que cumprem, que obedecem, mas nós sabemos que há muitas pessoas desequilibradas assumindo o volante de um carro aí e cometendo aí infrações e até mesmo atropelando pessoas e levando essas pessoas a óbito ou a ficarem com sequelas permanentes. Pessoas que ingerem álcool em alto nível de consumo e acabam pegando o volante sem ter a mínima consciência do que está acontecendo. Então, a lei serve para organizar a sociedade. Então, naquele tempo de Israel, a lei também serviu para organizar ali a nação, para dar ali uma orientação para os israelitas, para regularizar o comportamento deles e, por consequência, estabelecendo na civilização cada indivíduo que poderia e o que não poderia fazer. Então, as leis que Deus mandou Moisés escrever era para estabelecer o que a nação de Israel deveria ou não deveria fazer. Então, é para isso que serve uma lei. Então, no dia de hoje também não é diferente. As leis servem para dizer o que o cidadão pode e o que o cidadão não pode fazer. Então, quando nós fazemos algo fora da lei, é claro que nós vamos receber a punição da lei. Então, na verdade, a lei ela é boa. A lei ela é boa. A lei ela é uma bênção para aqueles que cumprem a lei, para aqueles que andam de acordo com a lei, para aqueles que não andam praticando aí coisas que vão afligir a lei. A lei é boa para mim. A lei serve para nos proteger também. Mas, para os fora da lei, a lei servirá de punição. Então, é para isso que servem as leis. Em suma, as leis tentam prevenir ou reprimir certos comportamentos humanos por meio de punição para que haja equilíbrio na sociedade. Então, por meio das punições, por meio aqui das sanções que são aplicadas sobre o povo, sobre a sociedade, sobre mim, sobre você, é que há um equilíbrio para que não haja uma desordem total. Imagine um país sem lei, imagine a bagunça que não iria ser. Porém, nós sabemos que a lei ela não pode mudar o coração humano. A lei ela não pode causar transformação dentro do coração humano. Ela até nos freia, ela é capaz de dar uma freada em nós, mas ela não muda a essência do ser humano, porque o mal está dentro do coração de cada um. Então, aquilo que a pessoa expõe para fora, que aflige a lei, é algo que está dentro do coração dela, que a lei humana, a lei dos homens não é capaz de sarar esta doença que há no coração de cada uma pessoa que é fora da lei. Então, mesmo com ameaça de punição, porque o problema da natureza humana não pode ser resolvido por padrões externos. Então, pode aumentar a pena, pode aumentar ali a multa, porém, se o ser humano não tiver uma transformação, uma consciência que ele precisa andar de acordo com a lei, que ele precisa andar sobre os padrões que regem o país, com certeza ele vai continuar cometendo coisas, atos fora da lei, não porque ele não conhece a lei, mas porque o coração dele está mal. Imagina que advogados conhecem a lei, juízes conhecem a lei, muitas pessoas estudadas conhecem os princípios da lei do país, porém isso não exime elas de cometer delito, de cometer coisas fora da lei, atos fora da lei. Então, perceba que o conhecer a lei externa, a lei humana, não muda o coração de ninguém, mas o que muda o coração do homem é quando o homem ele tem a consciência, ele se conscientiza de que ele precisa andar de acordo com a lei. É por isso que no nosso país, não sei se em outros países é assim, mas aqui no Brasil, investe-se muito em punição, investe-se muito em maneira de reprimir, mas não se investe muito em educar as pessoas, em trazer conscientização às pessoas. Então, quanto mais nós conscientizamos o cidadão, mais ele vai aprender sobre a lei e menos ele vai violar a lei. Então, quanto mais você ensina a lei, mais a pessoa vai ter consciência, mais ela vai conseguir de alguma forma não burlar a lei.
Então nós precisamos de mais conscientização, menos punição, nós precisamos de mais educação na vida das pessoas do que mais presídio, nós precisamos de mais pessoas para ensinar a verdade. Aleluia. Jeremias 31, 33, vamos ler Jeremias 31, 33, para a gente ver aqui algo que fala sobre o interior do coração. Jeremias 31, 33. Vamos ler aqui o que o profeta Jeremias ele falou. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Aqui é Jeremias profetizando, Deus usando a boca de Jeremias para profetizar sobre Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, na mente, e no coração lhe escreverei eu, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Então não precisava escrever a lei nos braços, não precisava escrever a lei sobre as roupas, não precisava escrever a lei sobre a testa, porque Deus estava usando o profeta Jeremias ali, que ia chegar um tempo que ele ia firmar uma aliança com a casa de Israel, na qual a lei deles ia estar na mente dos israelitas e no coração, porque se estiver na mente e no coração, claro que vai colocar para fora o que está dentro. Então, vai ser algo que não vai contra a lei, vai ser algo que não vai ser fora da lei, mas vai ser uma pessoa que vai andar de acordo com a lei. Então, a palavra de Deus que diz que todos naquele dia não precisarão nem ser ensinados, porque eles terão dentro de cada um. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo que quando essa profecia aqui se cumprisse, então cada israelita, cada pessoa não precisaria nem ensinar mais, porque dentro da mente, dentro do coração estaria a lei, a aliança firmada com o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, naquela época que Jesus chegou, as pessoas ali elas viviam debaixo de uma lei e de uma justiça artificial. Uma justiça artificial, exterior, baseado nas interpretações daqueles que eles mesmos davam ao mandamento divino. Então, de acordo com que os fariseus e os escribas entendiam a lei, eles criavam suas próprias leis, eles criavam suas próprias regras, e ali se tornando uma justiça, uma lei artificial. É por isso que quando Jesus veio para ensinar a lei celestial, a lei de Deus, aí houve confronto da lei celestial com a lei artificial, porque uma tinha base celestial, a outra tinha base em preceitos humanos. É por isso que houve embate entre Jesus e os fariseus. Aonde Jesus estava, os fariseus estavam ali por perto, os escribas estavam ali. Para quê? Para tentar de alguma forma jogar ali uma pegadinha para Jesus, jogar ali algo para tentar atrair Jesus numa armadilha, porém nunca conseguiram, porque Jesus, ele sonda a mente, sonda o espírito, sabe qual é a vontade do homem. Então Jesus, conhecendo o coração deles ali, chega a chamá-los de hipócritas. Hipócritas, ou seja, aqueles que vivem na lei artificial, dizem uma coisa para o povo fazer, mas na verdade vivem outra realidade. É aquela questão, né? Faço o que eu faço, mas não, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, desse modelo que o povo vivia quando Jesus ele chegou aqui à terra. O povo estava ali na vontade dos homens, não na vontade de Deus, vivendo de maneira artificial. Jesus não nos chamou para viver de maneira artificial. Jesus nos chamou para viver sobrenatural. Segura essa aí, viu? Jesus não te chamou para viver um crente artificial, para estar somente na igreja ali como uma pessoa artificial, uma adoração artificial, uma adoração vendida. Não, Jesus te chamou para ser um adorador de verdade, porque ele procura verdadeiros adoradores. Jesus te chamou para viver uma vida de verdade, aleluia. 1.2, o caráter fundamental da lei. Vamos adiantar porque o tempo não espera para o vídeo não ficar muito longo. O caráter fundamental da lei. Qual é o caráter fundamental da lei? A lei ela serviu de espelho. A lei ela serviu de espelho que protegeu ali os israelitas, protegeu ali o povo de Deus de não ser fulminado pela glória de Deus,
porque o homem era pecador, o homem caiu lá no Jardim do Éden, perdeu o contato com Deus, perdeu o acesso direto com Deus. Então o homem agora está com a mancha do pecado, não há mais santidade no homem somente impera o pecado e Deus é santo. Onde Deus está, o pecado não pode ficar, porque o pecado não pode chegar perto da santidade de Deus. E a lei serviu para quê? Para que protegesse os homens de não ser fulminado e consumidos pela glória de Deus. Aleluia. Mas graças a Deus hoje nós temos acesso pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso a chegar-se perto do Pai e não ser fulminado, porque hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, na qual o véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso à sala do trono e podemos nos ajoelhar na presença do nosso Deus e poder dizer para Ele o que nós sentimos e podemos clamar: Abba, Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é motivo de nós nos alegrar, porque hoje nós temos o privilégio de entrar na presença de Deus, aleluia. Então, você precisa entrar na presença de Deus, porque hoje nós temos liberdade, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que Ele conduz as nossas orações para que elas cheguem com um incenso suave às narinas do nosso Deus, aleluia. Louvado o nome do Senhor. Então, meu irmão, mas nesse tópico aqui, vai falar que foi mediante a revelação da lei, é que os homens puderam entender um pouco sobre a santidade dele. Então, a lei, ela trouxe benefícios aos israelitas, ao povo de Deus, porque foi uma maneira deles conhecer mais a Deus, deles conhecer mais a santidade de Deus, a ponto de, no capítulo 19 de Levítico, verso 2, Deus fala a Moisés: Moisés, fala à congregação de Israel, fala ao meu povo, que eles serão santos porque eu sou santo, o Deus deles é santo. Então diz para eles: quem sou eu, Moisés? E através da lei o povo teve esse conhecimento do nosso Deus. Então o caráter fundamental da lei era proteger o homem de ser fulminado. Ou seja, vamos ver aqui embaixo. O pecado é pecado porque não se identifica com a santidade de Deus. E tudo aquilo que não tem vínculo com a santidade de Deus é pecado. Então, o que não tem vínculo com a santidade de Deus é pecado segundo a Bíblia. Mas nós sabemos que na interpretação humana, as pessoas criam doutrinas, criam regras, que isso aqui é pecado, isso aqui Deus não está se agradando. Se estiver fora da palavra de Deus, se não for pecado, irmão, não vai afligir a santidade de Deus. Então, doutrinas humanas, nós precisamos tomar cuidado. Algumas doutrinas, elas sim seguem padrões bíblicos, mas nós sabemos que existem muitas denominações aí com falsas heresias, com falsos ensinamentos, levando muitas pessoas a um jugo desnecessário, levando muitas pessoas a esfriar na presença de Deus. Existem denominações aí que, se a pessoa caiu uma vez, ela não tem mais como retornar para a sua irmandade, porque uma vez caída não tem mais retorno. Não, isso não está na Bíblia Sagrada. Há uma chance de voltar. Jesus ele ofereceu chance ao pecador de retornar para Deus. Então, quem sou eu? Quem é você, ser humano, que também é dependente da presença de Deus, impor regra para a pessoa entrar ou não na presença de Deus? Isso é chamado de farisaísmo. Então ainda existem muitas pessoas na função de fariseu, dizendo: esse aqui entra, esse aqui não entra no céu. Então não é eu nem você que decide quem entra no céu. Nosso papel é pregar a palavra de Deus e falar o que é pecado dentro da Bíblia Sagrada e o que não é pecado, porque se a gente ensinar a verdade, nós vamos ser considerados o maior no reino dos céus. Então, não é eu e você que, com as nossas aplicações humanas, vamos conseguir transformar o coração de alguém. Não. Quem transforma o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é pregar o Evangelho, é pregar a morte e a ressurreição de Jesus, é falar sobre o amor de Deus, é falar sobre a graça de Deus, é falar sobre aquilo que está dentro da palavra, porque a palavra, sim, ela tem o poder de mudar o coração do homem. Então, quando a palavra ela entra no coração do homem, ela penetra, ela divide ali juntas e medulas, ela tem esse poder, ela corta para os dois lados. Então, é a palavra que faz a transformação. Não é a minha imposição, não é a minha regra de fé, que é isso, é aquilo, tem que ser isso, tem que seguir aqui, tem que ir para cá, tem que ir para lá. Não, nós fomos chamados, foi para pregar o Evangelho de verdade. Deixa que Jesus faz a parte dele, deixa que o Espírito Santo faz a parte dele. A nossa parte é pregar o Evangelho. Então, nós possamos ter a convicção
de que nós precisamos ensinar a verdade. Agora, quem transforma o coração do homem, quem dá o crescimento, vem lá de cima, é o nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1.3, as exigências da lei. A lei continha uma absoluta exigência, de modo que se alguém guardasse toda a lei, mas violasse no mínimo da lei, mínimo ponto da lei, era culpado, deveria ser sentenciado. Tiago 2,10. Então, existe um conjunto de leis, de regras, e as pessoas eram obrigadas a cumprir todas à risca. A pessoa que estivesse sem lei e um israelita, um judeu, cumprisse 99,9% das leis, mas 0,01% ele não cumprisse, ele teria que ser punido, sentenciado, ou seja, a balança ela não era igual, ou seja, o que você fez também não era levado em consideração, aquilo que você tentou fazer não era levado em consideração, então apenas um erro, uma falha, era capaz de levar essa pessoa à condenação. Então, era uma lei, uma justiça, é uma lei injusta, porque não leva em consideração os benefícios que você fez em favor do reino, em favor da lei, em favor da obra do nosso Deus. Então, ao sentenciar uma pessoa, nós precisamos também colocar isso na balança. É claro que um juiz, quando ele vai julgar uma pessoa, ele analisa tudo isso, é colocado na balança. A pessoa ela foi um cidadão de bem, a pessoa ela sempre cumpriu as regras da lei, a pessoa ela é réu primário, ela tem residência fixa, ela é uma pessoa que tem várias pessoas aí que vão testemunhar a favor dela, dizendo que ela é uma cidadã que anda segundo as regras da lei. Então, um pequeno deslize não é motivo para um juiz condenar com pena máxima um réu. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, isso são regras da lei para que haja equilíbrio dentro da lei. Então, para que não haja injustiça. Então, no reino de Deus também funcionava desta forma. Mas, no tempo dos fariseus, quem não cumprisse um pouquinho da lei, ele era punido. Então, quando Jesus chegou, ele manifestou a sua graça, tanto é que quando ele era confrontado por alguma situação, Jesus sempre vinha com um ensinamento novo, um ensinamento diferente, e ali trazia calmaria, e ali causava revolta nos fariseus, porque os fariseus, na verdade, queriam condenar, mas Jesus queria dar uma oportunidade desta pessoa, ela alcançar a graça de Deus. A lei dos homens a lei dos homens quer que você ande sob o jugo, que você cumpra tudo à risca. Mas se você falhar em 0,01%, você é punido. Então, aonde fica a graça de Deus? Aonde fica a misericórdia de Deus nesta situação? Então, isso é questão da gente refletir, levar os nossos alunos, levar a nossa classe essa reflexão. A graça de Deus, ela não nos libera para viver uma vida de pecado deliberadamente, mas ela nos concede perdão, ela nos concede amor e a graça do nosso Deus que vem lá de cima, a sua misericórdia, porque se não fosse a misericórdia de Deus, até nós já seríamos consumidos, porque todos nós pecamos, estávamos em pecado, estávamos destituídos da glória de Deus. Então, se eu recebi graça, se eu recebi perdão, por que eu vou aplicar uma lei sobre uma pessoa que cometeu um erro, dela não ter mais como voltar para a comunhão com a igreja? Não existe isso, irmão. Assim como eu recebi misericórdia, eu também tenho que ser misericordioso. Lembra da nossa lição número 3? Que bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, à medida que eu recebo misericórdia, eu também tenho que ter misericórdia. Não adianta eu só receber misericórdia e quando eu precisar aplicar ela, eu vou lá e não faço o que precisa ser feito. Amém, meus queridos irmãos? Então, essa é a exigência da lei. Daí criaram um sistema que, em essência, burlava as exigências da lei, possibilitando ao homem agir em conjunto e padrões substitutivos, na qual se declarava se alguém vivesse segundo a interpretação daqueles que davam a lei, seriam aceitáveis diante de Deus. Então, o que acontecia? Como os fariseus e os escribas não conseguiam cumprir toda a lei e para também não ser punido, eles criavam um mecanismo, eles burlavam a lei, eles criavam outra lei fora dos padrões das leis de Deus, para poder se em benefício próprio. Então, hoje nós sabemos que existem muitas pessoas desta forma, elas querem que você cumpra as leis, mas na verdade elas burlam a lei, elas criam um mecanismo para elas se sair de alguma situação, para elas viverem ali fora da lei, mas nós precisamos andar dentro da lei, ele não. O que criou a falsa lei, não.
Então, nós precisamos andar de acordo com a lei de Deus. Essa lei aqui estava errada, essa lei aqui estava mal interpretada no tempo dos fariseus. Por isso Jesus trouxe uma interpretação da lei, ao ponto de Jesus falar assim, aqui no capítulo 15, verso 7 de Mateus. Vamos ver o que está no capítulo 15, 7 de Mateus? Jesus falou no capítulo 15, 7, do 7 ao 9. Jesus fala assim: hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles criaram leis para se beneficiar, me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O próprio Jesus condenou essa prática de preceitos humanos, irmão, de interpretação humana para benefício próprio. Quantas pessoas estão aí criando suas próprias leis para benefício próprio? Perigoso. Você pode estar na posição de hipócrita, está louvando a Deus, está dizendo glória a Deus e aleluia, mas na verdade a adoração não está passando nem do teto da igreja que você congrega. Então cuidado, irmão, nós precisamos andar na justiça de Deus, nós precisamos entender e praticar as leis de Deus, não criar a minha própria lei. Eu vou criar uma lei para mim mesmo, porque essa lei vai me beneficiar, e ela me beneficiando, Deus vai se agradar. Irmão, ontem eu fui para o culto de ensino e o pastor pregou lá o seguinte: Deus não abençoa ninguém na desobediência. Deus abençoa quem está debaixo da obediência dele. Então, Deus não abençoa desobediente. Deus não tem compromisso com desobediente. Deus tem compromisso com aqueles que obedecem a sua palavra. Aleluia. Vamos para o tópico 2. Eita, a aula está correndo. Nós vamos agora saber um pouco sobre os escribas e a lei. Na época de Jesus, constituía a verdadeira religião, o verdadeiro serviço de Deus para os judeus ortodoxos era a lei dos escribas. Então, quem eram os escribas? Os escribas eles surgiram ali após ali o cativeiro babilônico, como havia ali uma falta de sacerdote, uma defasagem devido a muitos sacerdotes estarem ali em situações longe da presença de Deus, até mesmo alguns morreram ali na invasão da Babilônia, e alguns também foram ficando esquecidos dentro do cativeiro. Ali, então, os fariseus eles assumiram essa função, os escribas assumiram essa função ali de proclamar a lei, de escrever a lei para o povo, de ali copiar a lei, para que o povo não viesse esquecer do Senhor. Ali, de maneira oral, ali, eles também ali levavam o povo ali a ouvir a palavra de Deus através da lei e também cumprir. Então, essa era a função original dos escribas, um propósito deles era proclamar a lei de Deus. Mas nós sabemos que no decorrer do tempo, essa função ela foi deturpada, essa função ela foi alterada. Os escribas passaram mais tarde a virar, além de copista, além de copiador da lei, passaram a ser intérprete da lei. Quem fazia a interpretação da lei era o sacerdote, mas com o passar dos anos, mais tarde, os escribas assumiram essa função de interpretação da lei. Então, por isso, eles tinham muito poder, muita autoridade, porque eram pessoas que conheciam a lei, eram mestres. Então, as pessoas confiavam ao ponto de o judeu ortodoxo considerar eles como lei dos escribas. Não era nem mais a lei de Moisés, nem a lei de Deus, era a lei dos escribas. Então, houve ali uma mudança ali de função, e os escribas passaram a assumir essa função aí de interpretador da lei. Então, por este motivo, muitos escribas interpretaram a lei de maneira errada. Vamos para o tópico 2.2, a diferença entre o escriba e um fariseu. Nós vamos ver aqui o que era um escriba e o que era um fariseu. Eu fiz a tabelinha aqui de acordo com a revista, mas uma diferença me chama, uma coisa em comum eles tinham, eu vou falar aos irmãos aqui. Então, a função do escriba nos dias de Jesus, ele era encarregado em dirigir a lei, encarregado em redigir a lei e os documentos importantes. Já o fariseu, ele ali representava a nação, ele era um representante religioso. Enquanto os escribas eram intelectuais, encarregados dos serviços de secretaria, de cuidado ali dos manuscritos sagrados, da Torá, os fariseus conheciam a lei e se encarregavam na instrução oral. Ali os fariseus também assumiram essa função ali, como mestre, como ensinador ali dentro ali do sistema religioso ali. Nos dias de Jesus, eles assumiram essa função oral. Os escribas, eles legislavam, eram responsáveis de manter a ordem financeira, e os fariseus, eles cuidavam dos negócios. Os escribas mais importantes
dava mais importância ao culto e à intelectualidade, já os fariseus eram ligados à religião e à aplicação da doutrina. Mas perceba que sempre eles estavam juntos, sempre em algumas citações de Jesus, os escribas e os fariseus, apesar de serem grupos diferentes, sempre estavam juntos ali com o propósito ali de intimidar, de pegar Jesus em alguma falha. Então, era o papel daqueles mestres naquele momento, mas eram mestres hipócritas que Jesus o condenou. Mas uma das coisas que eu separei aqui aos irmãos para falar para vocês algo que eles tinham em comum. O que os fariseus e os escribas tinham em comum? Eles tinham em comum, eles eram arrogantes. Eles eram os melhores homens, eles que se vestiam melhor, eles que estavam por cima de tudo, era eles que dominavam a lei, era eles que recebiam a interpretação de Deus, ninguém mais poderia receber nada de Deus. Então, uma das características também, eles eram legalistas, a interpretação legalista é o que fala aqui no começo da nossa lição, aqui, ó, uma interpretação legalista, uma interpretação segundo os seus próprios preceitos, eles interpretavam igual os dois grupos religiosos. E outro também, eles eram hipócrita. O que é hipócrita? Fala uma coisa, mas faz outra. É o que os fariseus e os escribas faziam. Então, essa é a diferença entre eles, mas também tinham coisas em comum. Eram hipócritas, eram legalistas e eram também arrogantes. Então, até por isso eles não aceitaram ali os ensinamentos de Jesus. Eles rejeitaram o ensinamento de Jesus porque já estavam acostumados o povo a seguir somente as suas regras, somente ali o que eles poderiam, o que não poderia fazer, aplicado pelos escribas e fariseus. Mas quando Jesus chega com o ensinamento celestial, isso trouxe um confronto. Não houve humildade no coração dos fariseus, dentro dos escribas, de reconhecer os ensinamentos de Jesus, reconhecer que eles estavam errados, preferiram eles preferiram continuar na arrogância, na hipocrisia e também no legalismo. Então, houve embate teológico entre Jesus e os fariseus e os escribas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2.3, os escribas e a interpretação. William Barclay informa que os escribas já estavam em evidência do retorno da Babilônia. Lembra que eu expliquei? Os escribas entraram em evidência após o retorno babilônico. Tanto é que o próprio Esdras, ele também foi um escriba, também foi um copiador da lei, também promulgou a lei para os israelitas após o cativeiro. Então surgiu ali vários escribas, vários homens que tinham conhecimento, que sabiam ler e que sabiam também escrever. Então foram eles separados, os escribas foram separados para esse trabalho de copiar a lei e também de falar da lei ao povo. Para o judeu ortodoxo dos tempos de Jesus, a obediência a Deus envolvia observância a milhares e milhares de regras e estatutos legalistas. Então, para os judeus ortodoxos, para aqueles mais conservadores, uma lei de Deus só poderia ser observada segundo as regras dos fariseus e dos escribas, dos mestres e doutores da lei. Eles não levavam em consideração a interpretação da lei de acordo com a vontade do Senhor, mas pela vontade humana. Ou seja, o homem estava longe de Deus, estava afastado de Deus, não recebia mais mensagem de Deus, porque até mesmo antes de Jesus vir à Terra, estavam passando pelo período interbíblico, na qual o homem estava ali 400 anos sem receber uma sequer revelação de Deus. Porém, nós sabemos que eles, segundo as suas próprias interpretações, aplicaram ali interpretação legalista, aplicaram ali um jugo desnecessário sobre a vida dos homens. Tanto é que as pessoas andavam sob o jugo pesado naquele tempo. Eles acreditavam que o que não estava claro na lei deveria estar implícito, ou seja, não estava explícito, mas estava implícito. Eles mesmos iam fazer a própria interpretação da lei, acreditando que era a vontade de Deus, deduziam que era a vontade do Senhor e criaram milhares e milhares de regras e regulamentos, e essa era a lei dos escribas. Algumas interpretações eram tão absurdas, era tão ridícula, irmãos, que até pentear o cabelo no sábado era proibido. Até andar certa distância longe dos muros de Jerusalém era proibido. Isso nada estava nas leis de Moisés, foi interpretação dos escribas. Eles aplicaram isso para algum benefício próprio da religião da época sobre o povo. Então tornou-se proibido até pentear os cabelos ou curar alguém. Até curar uma pessoa era proibido. A pessoa morria
no sábado, mas não poderia ser curado. Tanto é que Jesus, ele curou no sábado, porque Jesus interpretou e sabia, interpretava a lei de maneira diferente da maneira legalista. Jesus interpretava de maneira celestial, da maneira correta. Então Jesus curou no sábado, porque Jesus não ia deixar ninguém perecer, ninguém morrer por causa de um dia, de sábado, domingo, segunda. O que Jesus veio fazer foi salvar a humanidade. Então Jesus veio para trazer liberdade aos cativos, curar os enfermos, os doentes. Então Jesus não designou dia. Esse dia aqui eu vou fazer isso, esse dia eu não vou curar. Jesus curava em todos os dias. Aonde Jesus chegava, ele ministrava cura, milagres e prodígios e maravilha, porque ele era o Filho de Deus. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade. E hoje, irmão, quantas e quantas denominações aí estão cheias de regras legalistas, cheias de doutrinas humanas? Pode fazer isso, não pode cortar o cabelo, não pode, tem que ter um tamanho certo das saias, não pode raspar os cabelos das pernas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é isso, é aquilo, irmão. E a graça de Jesus eles não pregam o amor de Deus, pregam tanta doutrina legalista que esquece do essencial do Evangelho, que é Cristo Jesus. É Ele sim que faz a transformação do homem. Não é as minhas regras, não é as minhas diretrizes que vai mudar o coração de alguém. Não é as minhas vontades que vai mudar o coração de alguém, mas é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a mudança necessária. Se o homem não nascer de novo da água e do Espírito, de modo algum ele pode entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Regras e preceitos humanos não te dá ali autonomia, não te dá ali passagem para entrar no reino de Deus, mas o que te dá esse direito de entrar no reino do céu é nascer de novo da água e do Espírito, onde haverá uma transformação de dentro para fora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o cumprimento da lei. Então Jesus ele cumpriu a lei. A fé cristã era nos primeiros anos da igreja percebida como uma vã religião que buscava derrubar a lei ancestral dos judeus. Então o que é que eles entendiam? Que a fé estava anulando a lei. Na verdade, Jesus disse que não veio para revogar a lei. O apóstolo Paulo falou que de maneira nenhuma a fé anulava a lei, que a lei era boa, a lei era importante, porque a lei apontava para Cristo, a lei trouxe o homem até Cristo, né, nascido de mulher sob a lei. Então a lei era muito importante. Então, o próprio Cristo falando às pessoas, ele disse que não veio para revogar a lei. Então isso significa que a fé não anulou a lei de Deus. A fé, ela aproximou o homem de Deus. A fé, ela trouxe ao homem uma nova perspectiva de vida. Aleluia. Mas Jesus, de maneira intrigante, afirmou que não veio para abrogar a lei, e sim para cumpri-la. Então, enquanto os homens da época diziam que Jesus estava trazendo um ensinamento que estava atrapalhando o andamento da lei, Jesus diz que veio para cumprir a lei. Então Jesus afirma: eu vim para cumprir a lei. Indica que Jesus não só cumpre as certas funções de interpretação da lei, mas, isso já é 3.1 que eu estou lendo, viu, irmãos? Mas também que sua interpretação da escritura é a escritura completa e esclarece o propósito de Deus por meio da lei. Então Jesus ele disse que veio para cumprir a lei, demonstrando claramente ali aos ouvintes que o propósito de Deus com a lei o propósito completo das Escrituras era esclarecer o propósito de Deus por meio da lei. Então Deus tinha um propósito e Deus aplicou as leis para que os homens pudessem obedecer. Porém, nós sabemos que os homens é que cometeram erro, os homens cometeram falha, interpretaram errado e saíram fora da presença de Deus. Então, se nós formos estudar mais, irmão, sobre o livro, que eu quero convidar aqui os irmãos, os ouvintes, a estudar o livro de Gálatas, livro de Romanos. Você vai entender muito sobre a lei, você vai entender muito sobre a vontade de Deus através da lei, no livro de Romanos, no livro de Gálatas e outros livros que o apóstolo Paulo escreveu também. Tem muitas palavras aqui que vão te ajudar na interpretação dos textos sagrados. Então, se você tiver um tempo para poder ler, será muito importante. Então, os ensinamentos de Jesus não eram contrários às leis. Os ensinamentos de Jesus, eles não se chocavam com a lei do Antigo Testamento, mas ele veio para cumprir e veio para mostrar ao homem a verdadeira interpretação da lei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, tenha isso aí, Jesus não era contrário à lei. Jesus veio para cumprir toda a lei de Deus. Então nós podemos perceber aqui
aqui no início da nossa lição, irmãos, se vocês puderam ver o textuário, porque diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, Romanos 10:4. Então, muitas pessoas, elas leem esse versículo e não entendem o contexto que ele foi escrito e acabam pregando que a fé anulou a lei, que ninguém mais precisa mais obedecer às leis de Deus. Não, as leis de Deus morais, as leis morais de Deus, elas permanecem, elas não tiveram fim. As leis sacrificiais, elas cessaram em Cristo, porque Cristo fez o sacrifício perfeito. Então, as leis cerimoniais, elas também elas encerraram em Jesus, as leis sacerdotais, mas as leis morais de Deus, elas permanecem. Pecado ainda é pecado, adultério ainda é pecado, viu? Cometer atos sexuais ilícitos fora do casamento ainda é pecado, roubar ainda é pecado, cobiçar ainda é pecado. Então, com a graça de Jesus, que Jesus veio estabelecer a graça, as coisas ficaram mais apertadas ainda, irmão. No Antigo Testamento, as coisas eram exterior, ou seja, eu pensava em pecar, eu pensava em adulterar, mas eu não executei. Então, ficava tudo tranquilo. Na graça não é assim. O fato de eu pensar de adulterar, pensando em por exemplo, uma mulher, eu já pequei, então eu preciso pedir perdão a Deus. Quanto que o Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, a graça de Deus, ela manda nós perdoar, irmão, porque perdoar é o melhor. Então a graça ela veio para apertar um pouco mais. A graça não veio para deixar você aí solto para fazer o que quer, não. A graça ela veio para melhorar ainda mais o cumprimento das leis morais de Deus. Então, eu tenho a graça como algo na minha vida, algo que me traz aqui o sentimento de que eu estou perto de Deus, mas isso não me dá o direito de eu viver uma vida ali de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque agora eu estou salvo e pronto, acabou. Então, como eu estava dizendo aqui, muitas pessoas interpretam errado esta palavra aqui, o fim da lei é Cristo. Aí começa a pregar aí que Jesus deu fim na lei. Jesus mesmo disse que ele não veio para anular a lei, mas pelo erro de interpretação, pelo erro aqui de caligrafia da Bíblia, um erro aqui de tradução bíblica, que nós temos aí esta palavra escrita, mas nós sabemos que a palavra original não é fim, apenas os que transferiram a Bíblia para o idioma português, os tradutores da Bíblia, que não colocaram a palavra correta. Tanto é que aqui, eu quero ler para vocês aqui no rodapé da Bíblia mesmo, essa Bíblia que eu uso aqui é Almeida Corrigida, Romanos 10:4, aqui no rodapé fala aqui, ó, cadê? O fim da lei, palavra fim quer dizer telos, tá vendo? Telos, significa, você tem que estudar o que é telos, para você saber o que é essa palavra. Tem duplo sentido, por um lado é alvo, finalidade, e por outro término ou fim. Cristo corresponde a ambos, pois ele é o alvo da lei e também é o fim da lei com o meio de ganhar o alvo, o favor de Deus. Aleluia. Então, esta palavra aqui, porque o fim da lei é Cristo, porque o propósito da lei é Cristo, porque a meta da lei é Cristo, porque o alvo da lei é Cristo, porque a finalidade da lei é Cristo, porque o objetivo da lei é Cristo. Então, a finalidade da lei é conduzir o homem até Cristo, é levar o homem a Cristo. Tanto é que Gálatas capítulo 3, versículo 24, se você tiver como ler depois, vai dizer que a lei, ela serviu de aio, ela serviu para conduzir, ela serviu para te levar, para levar o homem até Cristo, para que o homem vivesse a fim de que o homem vivesse segundo a fé. Então, a lei, ela serviu de aio, ou seja, ela conduziu o homem, o homem estava sob a tutela da lei, até que Cristo chegou e assumiu o lugar de nosso Pai, e nós podemos ser filhos, a filiação em Cristo, a filiação no nosso Deus, passamos a ser filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus, mas a lei nos trouxe até Cristo, e aí nós fomos filiados a Deus, e na qual o Senhor fala que nós fomos chamados filhos de Deus. Tanto é que Jesus fala assim, ó, eu vim para os seus, mas os seus não me receberam, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas da época, mas todos aqueles quantos receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filho de Deus. Então, a lei ela serviu para te conduzir até Cristo, para que houvesse uma filiação, para que você pudesse ser filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. 3.2, Jesus afirmou que toda a Escritura se cumprirá. Aleluia. Então,
Jesus está dizendo, em seguida ele exorta os seus ouvintes a não violar o mandamento, nem mesmo o menor que seja, por ignorância, o egoísmo, interpretação mal, manipulado o significado do seu texto, vinculativo e ensinando outros a fazer o mesmo. Então, Jesus afirmou que toda a Escritura se cumprirá. Então, tudo que está na lei se cumprirá, tudo que está no Antigo Testamento ainda não se cumpriu, se cumprirá. E ai daquele que trocar uma palavra, aquele que interpretar de maneira errada, aquele que de maneira intencional interpretar para si benefício próprio e aplicar sobre a vida das pessoas, porque grande será a punição. Então, a Bíblia diz que ai daquele por quem vem o escândalo, é melhor que colocasse algo no pescoço e se atirasse ao mar. Então, cuidado com o que nós estamos pregando na igreja, cuidado como nós estamos ensinando, cuidado com o que nós estamos transmitindo às pessoas. Nós precisamos nos policiar todos os dias, nós que somos pregadores, pastores, apacentadores, nós precisamos ter a direção de Deus, para que nós não venhamos conduzir o povo para o lugar errado. O nosso papel é conduzir o povo a Cristo, o nosso papel é conduzir o homem ao céu, o nosso papel é instruir e o nosso papel é ensinar o caminho da verdade. Então nós precisamos fazer aquilo que nós fomos chamados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o menor no reino do céu, no reino de Deus, o menor é aquele que troca as palavras, é aquele que interpreta errado, é aquele que é considerado menor, mas aquele que aprende e ensina de maneira correta, esse será considerado grande no reino do céu. Então, a pergunta que fica no ar, você tem sido grande ou você tem sido menor na questão do ensino? Aleluia. Se você tem sido menor, eu te convido a se tornar grande, te convido a aprender e ensinar de maneira correta, interpretada pelo Espírito Santo de Deus, porque ele, o Espírito Santo de Deus, é que coloca a palavra no nosso coração. Não é eu, com minha inteligência, que chego na igreja, que chego para um pecador e prego e faço acontecer, e isso aqui, irmão. Nada disso, eu sou apenas um instrumento que o Espírito Santo de Deus, ele tem usado sobre a face dessa terra, e eu tenho certeza que você também é um instrumento de Deus, você que está me ouvindo nesta hora. Amém? 3.3, estamos indo para a parte final da nossa lição, a justiça do reino de Deus. Vamos na parte de baixo? Eram pessoas mais importantes na sociedade judaica, e, portanto, Jesus estava dizendo que a nossa justiça deveriam exceder a dele. Então, Jesus, ao conversar ali, ao ensinar ali as pessoas, os apóstolos, Jesus estava falando que mesmo os judeus, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os doutores, seres mais importantes, mais influentes, os que praticam a justiça, os que são isso, que são aquilo, que tem todo o poder, Jesus estava dizendo aos seus ouvintes que a justiça deles excedesse, fosse maior do que a dos fariseus, do que a dos escribas. Então, Jesus falava que nossa justiça precisava exceder, ou seja, eles iam pelo caminho, nós precisamos trilhar outro. Nós não podemos sair fora do trilho do Evangelho, não possamos sair fora dos trilhos da doutrina de Cristo, das doutrinas que foram pregadas pelo apóstolo Paulo, foram pregadas pelos discípulos. Essa doutrina nós precisamos seguir para que nossa justiça venha exceder a dos fariseus, ou seja, dos escribas, daqueles que andam fora da presença de Deus. Hoje está cheio de escribas e fariseus aí, pessoas cheias de leis, cheias de regras, e nós precisamos exceder a justiça desses homens, aleluia. Nós precisamos ser diferente, nós precisamos dar um passo à frente, porque nós estamos fazendo a vontade do nosso Deus. Então, nenhum homem pode entrar no reino de Deus por conta própria, tá vendo? Então, nenhum homem pode entrar no reino de Deus pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias regras, mas pela vontade do nosso Deus, aleluia. Eu espero que você tenha aprendido bastante, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você vai orar pelo pastor Ed. Muito obrigado você que ficou até o final. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu vou responder assim que puder. Eu quero mandar um abraço aqui a todos aqueles que têm comentado, gente do Rio de Janeiro, do Goiás, do Pará, Maranhão, de tudo quanto é parte do Brasil aí que tem aí comentado nossos vídeos. E se você mora aqui próximo, aqui em Goiânia, próximo aqui ao bairro da Vila Santa Helena, eu quero te convidar ali, eu congrego na igreja da Vila Santa Helena, ali dirigida pelo pastor Jales Caetano e pela pastora Suzy. Nosso campo é Campo de Campina ali, na qual nós temos o nosso presidente, Bispo Oide José do Carmo, e no domingo às 9 horas da manhã, na Rua 6, número 330, Vila Santa Helena,
Eu te aguardo lá para você participar da aula presencial conosco. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Então venha participar da Escola Bíblica Dominical conosco. Não fique em casa, porque ficando em casa você não vai aprender a palavra de Deus. Vá para a igreja, vá para a casa do Senhor, porque lá sim nós temos pessoas usadas por Deus para pregar a palavra e nós vamos aprender a verdade sobre Deus. E aleluia e glória a Deus. Meu muito obrigado, você ficou até o final. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima lição, se Deus assim permitir, a lição de número 6, que nós temos como tema da lição de número 6, cuidados com a intenção do coração. Então vamos já começar a estudar aí sobre os cuidados com a intenção do coração e semana que vem, Deus assim permitindo, nós estaremos aqui novamente para aprender, para ensinar os irmãos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.